Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paul, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Você lembra o que é gênero textual? Gênero textual é aquela forma de utilizar a nossa língua em texto. Então pode ser qualquer jeito de utilizar a língua, só que em texto. E olha, qual que é o gênero que se enquadra no dicionário? Você já parou para pensar? No dicionário a gente tem a exposição de palavras e o significado daquela palavra ou como se escreve aquela palavra. Então tem ali um painel de palavras, exposição de palavras. Temos também exposição de significados. Dentro do dicionário a gente vê ele, a gente utiliza dele para saber o significado de uma palavra, né? Ou para saber como se escreve ela também. Olha só, exposição de palavras, exposição de significados. O que se repete aqui? A palavra exposição. O gênero em que o dicionário se enquadra é o gênero expositivo. Um gênero que é utilizado para expor ideias, palavras, argumentos, opiniões. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros expositivos. Quais são as características do gênero expositivo? Ele tem como principal objetivo transmitir uma mensagem da forma mais clara possível. Então, quando a gente vai ali abrir o dicionário e a gente pesquisa o significado de uma palavra, ela vai estar da forma mais clara, mais direta possível para que o leitor entenda com facilidade. O gênero expositivo, ele tem o objetivo de fazer o leitor entender com facilidade alguma coisa. Ele é descritivo, preciso, esclarecedor e compreensível. Então a gente pode ver que ele descreve algo, que ele é preciso nessa descrição e com isso é esclarecedor e compreensível. E existem vários tipos de gêneros expositivos, como o dicionário e mais um que a gente vai falar agora, que é a notícia. Já parou para pensar que a notícia é um gênero expositivo? Quais são as funções da notícia? Informar. Essa é a principal função da notícia. Ela apresenta diversas opiniões dos envolvidos. Então, a notícia, ela informa a gente com opinião de pessoas envolvidas naquele assunto. E é uma forma de tornar visível um acontecimento. Então, muitas vezes a gente acaba só sabendo de algo que aconteceu em um local muito longe da gente através de uma notícia. E quais são as características da notícia? Ela descreve com muita consistência algum acontecimento. Então ela traz muitos detalhes para que a gente fique sabendo de forma esclarecedora, de forma precisa o que aconteceu em algum momento. E apesar de apresentar as opiniões dos envolvidos, normalmente o autor não expõe a sua própria opinião. Então ele traz ali um compilado de opiniões das pessoas que estão envolvidas, mas ele mesmo não dá a sua opinião. Ele apresenta um acontecimento real. Então a notícia, ela é importante porque ela traz verdades. Quando a gente fala de fake news, é um modo de utilizar a notícia errado. A notícia não é utilizada para trazer mentiras. Ela é utilizada para apresentar um acontecimento real e trazer a opinião dos envolvidos, e não do autor. E ela tem uma linguagem clara e formal. Ela tem uma linguagem clara porque ela precisa ser precisa, ela precisa ser esclarecedora. Então ela traz uma linguagem clara para que o leitor entenda completamente o que está sendo dito. Mas ao mesmo tempo, essa linguagem é formal, porque vai estar registrado ali, porque vai ser passado para diversas pessoas. E a utilidade da linguagem formal é que ela seja entendida por um número maior de pessoas. Porque se a gente trouxesse uma notícia utilizando gírias da nossa região, pessoas de outra região não entenderiam essa notícia. E a notícia, ela tem uma estrutura própria. Ela tem o título, ela tem o lead e tem o corpo da notícia. Dá uma olhada aqui. A gente tem a notícia aqui. STJD suspende rebaixamento e Vasco disputará a Série A em 2021. O título dessa notícia é essa parte que eu acabei de ler, que é uma notícia sobre o time do Vasco e sobre o futebol. O lead é essa parte marcada em azul. Justiça aceitou o pedido de anulação da partida contra o Internacional devido à falha no VAR. Então olha só. O lead é esse pequeno resumo, a pequena explicação do título,
que fica logo embaixo do título com aquelas letrinhas menores. E o corpo da notícia é a parte marcada em amarela, que traz toda a notícia, a opinião dos autores, enfim, o desenvolvimento em si. Então a notícia é dividida nessas 3 partes: o título, o lead e o corpo. Vamos dar uma olhada em mais um gênero? Olha só, a reportagem. Você sabia que notícia e reportagem não são a mesma coisa? Quais são as funções da reportagem? Comunicar a alguém sobre os acontecimentos. Então o gênero expositivo, lembrando que ele tem que ser claro e preciso e precisa ser compreensível para o leitor, a reportagem serve para comunicar a alguém dessa forma sobre os acontecimentos. E ela prevê criar opinião nos leitores. A gente só pode ter uma opinião concreta, fortificada sobre algo, lendo sobre isso, estudando e tendo as informações para a gente entender em qual lado a gente vai se posicionar. E a reportagem, ela traz essa intenção de criar a opinião no leitor. E vamos dar uma olhada aqui nas características da reportagem. Ela descreve o acontecimento da forma mais objetiva possível. Então ela não enrola muito. Ela vem e traz o acontecimento de uma forma descrita e expositiva, de um jeito objetivo. Pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Então ela pode expor um acontecimento, ela pode informar sobre um acontecimento, ela pode descrever sobre um acontecimento, ela pode narrar um acontecimento ou ela pode opinar sobre um acontecimento. A reportagem é aquele tipo de texto que viaja, que navega sobre diversos tipos de gêneros textuais. E a gente apresenta marcadores precisos de tempo e de lugar. É alguma informaçãozinha ali no texto que faz a gente entender aonde e quando aconteceu. Pode ser qualquer coisa que faça o leitor entender precisamente onde e quando aconteceu. E olha só, assim como a notícia, a reportagem também tem uma estrutura própria. Ela tem o título auxiliar, ela tem a introdução, ela tem o corpo, ela tem a conclusão. Então dá uma olhada aqui. Voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. Nós temos o título auxiliar. O projeto existe desde 2017 e já atendeu mais de 500 crianças, somando as entregas de Porto da Folha, Chapadinha e Moçambique. O título auxiliar é a parte de baixo do título em que auxilia o leitor a entender um pouco mais sobre o assunto. Então a gente percebe que ele complementa o título principal. Nós temos a introdução, que é essa parte de baixo do texto, que complementa o título. Nós temos o corpo da reportagem, que é toda essa parte de desenvolvimento, e nós temos a conclusão, que normalmente é sempre o último parágrafo, que traz às vezes informações, que traz às vezes o que acabou acontecendo com um determinado assunto, com determinada ação, como eles estão atualmente no dia a dia. Então, assim como a notícia, a reportagem também traz uma estrutura própria. E qual é a diferença entre a notícia e a reportagem? A notícia retrata algo recente de forma curta e ela narra acontecimentos específicos. Já a reportagem, ela pode extrapolar os limites da notícia. Pode ser uma reportagem longa, pode ser uma reportagem que traga todos os envolvidos e a opinião de todos eles. E elas apresentam o nome do repórter. Naquela notícia que a gente trouxe sobre os tecidos que são transformados em roupas no Brasil e na África, a gente tem o nome do repórter ou da repórter que fez essa reportagem. Vamos falar de mais um gênero expositivo? A entrevista. A função da entrevista é fazer com que o leitor conheça o indivíduo entrevistado. E é um gênero textual de grande circulação nas mídias digitais e costuma ser publicada em revistas, jornais e hoje em dia no YouTube, em vídeos. Tudo isso são plataformas onde uma entrevista pode ser publicada. Então a gente pode ver, por exemplo, um podcast. O podcast que entrevista uma pessoa é um gênero expositivo, é um gênero que expõe detalhes sobre aquela pessoa para que a gente conheça ela cada vez melhor. E quais são as características da entrevista? A oralidade, mescla da linguagem formal e informal. A oralidade por quê? Porque a gente vai perguntar, a gente vai entrevistar uma pessoa e o que ela diz, o modo como ela diz, precisa ser digitado
de uma forma real, de uma forma como foi realmente dita. Porque senão a gente pode correr o risco de mudar o que a pessoa quis dizer. Então a gente tem uma mescla da linguagem formal, que é um pouquinho mais da linguagem escrita, da linguagem que a gente utiliza em meios mais sérios, e da linguagem informal, que vem espontaneamente. Outra característica é o discurso direto. Então é aquele discurso onde o eu é marcado. Eu acho isso, eu digo aquilo. A gente sabe quem é o sujeito, a gente sabe quem está falando, e a gente está sabendo cada vez mais, né? Porque quanto mais a gente ouve a entrevista, mais a gente sabe sobre essa pessoa. O diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Então é aquela mescla da linguagem formal e informal. Se a gente muda como foi dito, corre o risco da gente mudar o que o entrevistado quis dizer. E aí a gente acaba não sendo verdadeiro na exposição daquele entrevistado. Vamos se exercitar um pouquinho para ver se a gente conseguiu entender. STJD suspende rebaixamento e Vasco disputará a Série A em 2021. Como é chamado esse gênero e a parte dele que está marcada? Você lembra como que é chamado esse gênero e qual é essa parte que está marcado? Então nós temos aqui a notícia e marcado o corpo da notícia. Vamos mais uma. Voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. Como é chamado esse gênero e a parte dele que está marcada? Você lembra? Essa aqui é a reportagem e essa é a introdução da reportagem. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.